Vamos, então, para Stella Porto e José Vicente Santos de Mendonça, ambos do Laboratório de Regulação Econômica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Senhora Stella, tem a palavra pelos próximos 5 minutos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à NPD pela oportunidade e também de congratular pela iniciativa e pela organização do evento. Meu nome é Stella Porto, eu sou pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ-REG. O UERJ-REG é um projeto de pesquisa e extensão vinculado à Faculdade de Direito que visa estimular a pesquisa e o engajamento dos alunos em temas de direito administrativo e, mais especificamente, de regulação econômica. A nossa participação, tanto na consulta pública quanto na presente audiência, foi feita em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio. Assim, muitas das nossas considerações já foram brilhantemente expostas pelo professor Christian Ferroni, e por isso, e também em atenção ao limite de tempo, a minha exposição vai se focar em 2 principais pontos. O primeiro deles é a necessidade de uma delimitação mais precisa das atividades de prevenção e de repressão da autoridade, e o segundo diz respeito à necessidade de disposições mais específicas quanto à aplicação das sanções e à dosimetria das penalidades. Quanto ao meu primeiro ponto, é importante ressaltar o admirável esforço da autoridade de já prever no corpo da norma, em especial no seu artigo 4º, definições de conceitos chaves à regulamentação. Não obstante, há ainda alguma falta de clareza quanto à extensão da atividade preventiva, bem como quanto à interação entre as atividades de prevenção e de repressão. Há alguns exemplos na minuta que já foi apresentada, mas eu não tenho a menor pretensão de esgotar todos, vou trazer apenas alguns que já ilustram as incertezas e talvez possíveis riscos dessa imprecisão entre as diferentes atividades da autoridade. No que concerne especificamente a atividade preventiva, há algumas questões que não foram abordadas pela norma. Por exemplo, será necessário a instalação de um procedimento específico para a atividade preventiva? O particular será notificado desse procedimento? Ele terá já nessa etapa oportunidade de apresentar sua defesa e exercer seu contraditório? Se sim, quais seriam os prazos para essa manifestação? Na atual redação da norma, nenhuma dessas perguntas tem qualquer resposta. Além disso, também achamos que seria recomendável que fossem supridas algumas possíveis confusões ou mesmo sobreposições entre atividade preventiva e atividade repressiva. Por exemplo, algumas das medidas previstas como preventivas já parecem pressupor, pelo menos de forma implícita, que o agente teria, de alguma forma, descumprido ou violado a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o caso, por exemplo, do artigo 14, parágrafo 3º da norma, que, não obstante se tratar de uma medida preventiva, fala da recondução à conformidade. E há também algumas confusões entre os institutos de termos de ajustamento de conduta, de arrependimento, de plano de conformidade. No caso hipotético de um agente que tenha descumprido um plano de conformidade, será que no mesmo procedimento ele teria direito ao arrependimento ou à celebração de um termo de ajustamento de conduta? Ou isso teria sido vedado? Também é uma questão que não foi muito bem resolvida. E, de forma geral, há a ausência de previsão da necessidade de uma questão preventiva antes da repressiva. E quanto ao meu segundo ponto, agora que eu vendo que o termo está se esgotando, não há qualquer disposição específica sobre a aplicação das sanções, cálculo de multa, atenuantes e agravantes.
E isso seria para evitar qualquer tipo de insegurança jurídica e para melhor aplicação da norma, recomendamos que a agência aprofunde e determine de forma mais específica como essas sanções seriam aplicadas, em especial as sanções já previstas no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, como multa, advertência, proibição de atividades e como elas seriam aplicadas. Esses são os nossos pontos. Eu agradeço a todos pela atenção e estamos à disposição. Muito obrigada, Estela. Antes de passar para o próximo expositor, eu vou dar alguns recados. Nas comunicações